eu quero agradecer à comunidade escolar, aos professores da sala de leitura, todos os professores envolvidos aqui. Vocês não têm ideia do quanto representa para mim ter a oportunidade de ter sido lida por vocês, de ter a minha obra sendo apresentada aqui na escola, de ser recebida com esses olhares e com tanto afeto de cada uma de vocês, dos meninos, das meninas, enfim. A gente está aqui realizando, né, a terceira feira literária, né? Terceira feira literária da escola. E é muito importante que cada um de vocês aproveitem bastante esse evento que a escola está fazendo, né? Para celebrar a literatura e também para a gente ter um momento de confraternização, né? Para a gente se conhecer, para a gente se aproximar. Eu estudei em escola pública, né? Assim como vocês, desde pequenininha em escola pública, até o meu curso superior. E na época que eu estudava na escola não tinha nada disso, né? Não tinha feira literária, os professores eram bem bravos, né? E não tinha projetos de incentivo à leitura como vocês têm, né? Hoje, aqui se eu perguntar, quem gosta de ler? Uau, né? Quanta gente! E quem gosta de escrever? Muita gente também, né? E esse gosto que vocês têm pela leitura hoje em dia é fruto do quê? Do trabalho que as professoras fazem com vocês aqui na escola, né? Tem a sala de leitura ali toda colorida, toda bonita, onde vocês podem conversar, onde vocês podem brincar. Na minha época não tinha nada disso. Então eu passei uma vida inteira sem saber que eu gostava de literatura. Acreditem. Eu nunca pensei em ser escritora, jamais. Eu não tinha uma escritora na qual eu pudesse me espelhar, né? Uma pessoa que fosse do meu bairro, alguém que fosse próximo a mim, como vocês estão tendo a oportunidade de me conhecer um pouquinho hoje. Na minha época não tinha nada disso. Então a gente estudava pessoas que a gente nem conhecia, pessoas que já tinham morrido, pessoas que falavam de uma outra realidade, e isso fazia eu achar que eu não gostava de ler e nem de escrever. Pois é. Foi só na vida adulta, né, já com 25 anos de idade, que eu descobri a literatura periférica, que vocês conhecem também já, né? A literatura periférica, a literatura marginal. Quem pode falar para mim o que é a literatura periférica? Vocês que falaram que conhecem. Você sabe? Fala. Não? Algum corajoso aí para falar com a gente? Oi? Isso, a literatura produzida na periferia, a literatura periférica, né? Também temos a literatura negra, que é a literatura produzida por negros e que falam sobre os negros também. A importância desse tipo de literatura, gente, é a possibilidade da gente se espelhar, né? Da gente encontrar uma literatura que fale com a gente, que a gente compreenda, que a gente consiga dialogar, né? Porque a literatura é diálogo, né? Se a gente não consegue entender aquilo que o escritor está falando pra gente, a literatura não cumpriu o seu papel. E aí, foi com 25 anos, já na vida adulta, depois de ter feito a faculdade, que eu tive acesso a essa literatura e conheci uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus, que foi a escritora responsável por eu acreditar que o que eu produzia era literatura, né? E aí, me espelhando na história de Carolina, eu comecei a reconhecer a minha literatura como algo potencial e comecei a falar também da minha comunidade, do meu lugar de moradia, das pessoas incríveis que moram na periferia, que a literatura universal não fala, né? Não fala do nosso cotidiano, não fala das questões raciais, né? Que a gente vive tão complexas no nosso país. E essa literatura também me ajudou a gostar de mim enquanto uma mulher negra, né? Hoje em dia é com muita felicidade que eu vejo as meninas aqui, né, com seu cabelo black pra cima, né, com as suas faixas, com seus turbantes, né? Isso também é uma grande evolução, né? E que reflete esse processo de amor próprio que a gente tem atualmente, né?
Na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, eu sofri muito na escola, porque diziam que o meu cabelo era duro, que eu não era bonita, que a minha referência de beleza não era dentro do padrão. E isso, gente, acaba com a nossa autoestima, faz com que a gente fique triste, faz com que a gente não goste de se olhar no espelho, faz com que a gente não se ame, né? Então foi todo esse processo de empoderamento através da literatura que eu comecei a ter orgulho da minha história, né? A ter orgulho de ser descendente de negros, né? A nossa história não é só de escravidão, né? A história do povo negro é uma história de vitórias, é uma história de luta, é uma história de uma cultura muito rica, né? E hoje, graças às políticas, né, afirmativas, vocês estão tendo a oportunidade de, por exemplo, ter uma feira, né, literária que fale sobre a cultura africana, que fale da importância dessa cultura para além da história da escravidão, né? A gente não é só escravidão, a gente é um universo de possibilidades, né? Então, na minha época não tinha isso, e eu passei a minha vida escolar todinha ouvindo falar da escravidão, que o negro não era bonito, que o negro era ruim, que o negro era sujo, que o negro era fedido, né? Não é assim que as pessoas falam? E isso foi minando a minha autoestima, foi fazendo eu desacreditar de mim própria. E foi essa literatura, né, que me fez acreditar em mim, que fez eu enxergar, ler histórias bonitas, histórias interessantes sobre o povo negro e também conhecer escritoras e escritores negros também, né? Isso faz toda a diferença para a gente poder mudar o nosso ponto de vista sobre o outro e sobre nós mesmos. Como eu estava falando para vocês, diferentemente das meninas aqui, eu alisei o meu cabelo desde os 10 anos de idade, né? Para me sentir aceita na escola, para as pessoas não falarem do meu cabelo, né? E isso para mim era uma forma de me violentar muito grande, né? Porque o cabelo ia crescer crespo de novo, isso é um sofrimento pra gente, né? E isso foi a vida inteira, né? E quando eu comecei a questionar, né, por que disso, quando eu comecei a ter referências positivas sobre a minha cultura e sobre a minha história, eu comecei a questionar também o porquê que eu alisava meu cabelo e resolvi que não ia mais fazer isso, né? Então deixei meu cabelo crespo crescer. E aí, gente, grande foi a minha surpresa quando eu me vi pela primeira vez no espelho com o cabelo crespo, bonito, assim, né? Eu enxerguei uma coroa, né? Como eu costumo dizer no meu poema, o cabelo crespo é a coroa da mulher negra, né? A nossa altivez, a nossa identidade, né? E a partir daí, eu comecei a trabalhar esses poemas, esses temas nos meus poemas literários, né? Então o meu trabalho literário, ele tem aproximadamente uns 10 anos, né? Faz 10 anos mais ou menos que eu trabalho com literatura, falo da nossa região, né? Falo que o nosso lugar é um lugar bom de se viver também, né? Antes da literatura, eu queria morar em outro lugar, odiava morar na Zona Leste, as pessoas falavam que era Zona Lost, né? Zona Perdida, né? Odiava morar na Zona Leste porque a gente sofria muito preconceito por ser morador de periferia, por ser negro, né? E eu queria ir embora daqui, né? A minha literatura, esse acesso a essa literatura periférica mudou o meu ponto de vista. Hoje eu não quero mais ir embora daqui. Eu quero ficar e colaborar com a minha literatura para que esse lugar se torne um lugar melhor, né? Então hoje, tá aqui numa feira literária, com uma sala falando sobre o meu trabalho, com uma feira falando sobre cultura negra, me faz entender que sim, eu estou colaborando para que esse lugar se torne um lugar melhor, né? E a minha literatura fala sobre isso, fala sobre o nosso cotidiano, fala sobre cultura e ancestralidade negra, fala sobre ser mulher negra numa sociedade, fala sobre machismo, fala sobre os temas que a gente precisa discutir no nosso cotidiano para que a gente viva numa sociedade melhor, né? Então esse é um pouquinho do meu trabalho. Na verdade, eu queria mais que abrir para pergunta também, né? Porque aí com as perguntas a gente vai conversando e não fica uma coisa tão monótona, né? Então vou abrir para perguntas e aí a gente vai dialogando mais, tá bom? Esse é um pouquinho da minha história e agora a gente vai para as perguntas e a partir das perguntas a gente conversa um pouquinho mais. Já? Olha que rápido. Geralmente eu tenho que contar até 10 para vir alguém fazer perguntas. A música Pretas Panteras? Bom, uma longa história.
Gente, eu não sou uma escritora convencional, né? Quando a gente pensa no escritor, a gente pensa naquela pessoa que fica dentro de um quarto, né, de um escritório, escrevendo, tomando chá, né, distante do leitor. Eu acredito que o escritor, ele tem que estar na rua, dialogando, né, fazendo com que essa literatura seja real para todo mundo. E aí, esse meu trabalho com literatura abriu uma porta para mim para dialogar com outras artes também. Então, além da literatura, eu também trabalho com a música e também trabalho com as artes cênicas, né? Faço um pouquinho de teatro, um pouquinho de cinema. E aí, eu já estava com uma vontade muito grande de trabalhar com os alunos essa questão do empoderamento das mulheres negras, né? Porque as pessoas pensam que as mulheres sofrem o machismo igual, que todas as mulheres têm o mesmo impacto do machismo, né? E aí, nas minhas vivências e no meu estudo, eu descobri que não, que as mulheres negras, até mesmo por conta das consequências do racismo, elas sofrem mais preconceito e mais violência do que as mulheres não negras, né? E aí eu quis trazer um pouquinho dessa referência da luta das mulheres negras nesse clipe. Uma das referências que eu trago no clipe Pretas Panteras é o movimento dos Panteras Negras, né? Não sei se vocês já conhecem. Quem aqui já ouviu falar de Panteras Negras? Gente, essa escola não existe. Pois é, o movimento dos Panteras Negras foi um movimento político e social que aconteceu nos Estados Unidos pela luta dos direitos civis dos negros, né? Uma referência histórica muito importante. E os Panteras Negras, eles têm essa referência. Eles usam cabelo black, eles usam roupa preta, eles usam esse gesto do punho cerrado, que simboliza a nossa luta. Então, quando eu ia falar dessa questão dos Panteras Negras nas escolas, muitas pessoas não conheciam, né? E é uma referência importante. Não tem como você falar da luta negra mundial sem falar do movimento dos Panteras Negras. E aí eu quis trazer um pouco dessa referência no clipe Pretas Panteras também, né? Então foi uma forma de pensar na música e trazer a referência estética também. O que levou eu ser a mulher que eu sou hoje em dia? Pode sentar que eu já vou responder sua pergunta, senão vocês ficam aqui assim, olhando pra minha cara, né? Gente, eu vou falar o que fez eu ser a mulher que eu sou hoje. Foi uma situação de preconceito que eu sofri quando eu era adolescente, né? Eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Meus pais sempre falaram pra mim sobre a importância do estudo, sempre falaram. A minha família é uma família muito crítica, então desde pequena eu ouço falar sobre racismo, sobre preconceito, né? Mas às vezes a gente não tem bagagem para entender aquilo que as pessoas falam pra gente, né? E eles sempre falavam isso pra mim e falavam que eu tinha que estudar para ser alguém, né? E aí, meu pai queria que eu estudasse e eu queria trabalhar, né? Por que eu queria trabalhar? Para andar na moda, né? Para poder estar bem vestida na escola, para ser aceita. Porque meus pais compravam, todo início de ano, compravam uma calça, um par de sapatos, as camisetas, e era aquilo que a gente tinha que passar o ano todo escolar, né? Eu queria andar na moda, queria usar roupa de marca e tal, e eu falei, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, né? E eu arrumei um emprego numa lanchonete lá no centro de Itaquera, uma lanchonete de um chinês, né? E eu fui contratada para servir mesa. Mas chegando lá eu tive que fazer tudo, né? Servir mesa, lavar banheiro, fazer tudo. E aí na primeira semana de trabalho, no final de semana, era o dia de lavar a loja. E a loja era uma loja comprida, assim, cheia de azulejo branco, aqueles azulejinhos de hospital branco. E aí ele falou assim, tem que lavar os azulejos. Aí na minha cabeça eu falei, vou pegar uma mangueira, né? Lavar o azulejo, porque afinal o azulejo é pra isso, pra você jogar água, né? Aí ele falou assim pra mim, mangueira não, você vai lavar um por um. Aí eu falei, mas por que eu tenho que lavar um por um se eu posso usar uma vassoura, eu posso usar uma mangueira? Ele falou assim, porque eu estou pagando você. Aí ele me deu uma escada, um baldinho com água e sabão e uma buchinha, e eu fiquei o dia inteiro lavando azulejo por azulejo. E aí, enquanto eu lavava aquele azulejo, eu via ele olhando pra mim com aquela cara de tipo, é aí que eu quero você, aí é o seu lugar. E nesse momento me veio a imagem do meu pai falando pra mim,
você tem que estudar. É isso que acontece com quem não estuda. E aí naquele dia eu pedi as contas, já não voltei mais, e cheguei em casa falando, pai, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, paga o cursinho pra mim. Preciso fazer um cursinho, quero entrar na faculdade. Então essa humilhação que eu senti, que eu sofri na minha vida, simbolizou tudo aquilo que eu ouvi, né, dos meus pais falando sobre a importância do estudo, e eu vivi na prática a humilhação que as pessoas que não têm estudo e que precisam trabalhar sofrem no dia a dia. Então quanto mais humilde as pessoas, né, se ela é faxineira, se ela é uma lixeira, se ela faz esse trabalho mais braçal, que é um trabalho importantíssimo, as pessoas sofrem mais discriminação e mais preconceito. Então isso para mim foi um despertar, sabe, sobre a importância de realmente que existe racismo no Brasil, que existe preconceito de classe, que existe preconceito contra as pessoas mais pobres, que essas pessoas são humilhadas diariamente para poder ter o seu ganha-pão. Então esse foi um despertar para mim, e a partir daí eu fui fazer faculdade, fui estudar e me aprimorei cada vez mais. Então às vezes a gente precisa sentir na pele, né, o que o sistema faz com a gente, para a gente entender como as coisas são. Então naquele dia eu percebi onde era o meu lugar, o que o sistema estava querendo para mim, que era ficar lavando piso o dia inteiro sem nenhum trabalho reflexivo e além disso sem uma remuneração justa, porque o que ele me pagava era mínimo, né? Ainda mais sem registro, sem nada. Então, naquele momento eu comecei a refletir sobre a minha condição no mundo enquanto mulher, enquanto moradora de periferia, e esse foi o começo do meu despertar, né, para eu ser a mulher que eu sou hoje.